Olá, gente, boa noite. Passando aqui novamente para aquele nosso encontro marcado de sempre, trazendo sempre profissionais para trazer informações bacanas para vocês. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Obrigado pelo carinho de vocês. Comigo hoje lá no programa Mulheres, foi muito legal. Obrigado mesmo. Sempre vocês divulgando, me acompanhando nas redes sociais, nos programas de TV. Muito obrigado. Você tem ansiedade? Você tem controle da ansiedade? Ansiedade descontrolada leva a gente a sofrimentos, né? É muito triste uma pessoa que tem uma ansiedade por tudo que sofre, né? E a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade. A doutora Ana Colette Chalfun, psicóloga, ela vai ensinar como podemos lidar melhor com a ansiedade. Agora, de antemão, ansiedade a gente buscar também ajuda, né? Fazer terapia, às vezes precisa tomar remédio, fazer acupuntura, atividade física, meditação, yoga é maravilhoso. As pessoas que sofrem com ansiedade e não têm controle, também às vezes tem compulsão alimentar provocado por ansiedade, né? Tem pessoas que têm compulsão por doce, tem pessoas que não conseguem controlar o apetite, né? Tem que ficar comendo o tempo todo e ganha peso, engorda por ansiedade. Então a doutora Ana Colette está chegando aí para nos orientar como podemos lidar com a ansiedade sem sofrimento, né? Sempre, às vezes, é sempre importante a gente trazer pessoas para trazer informações de qualidade, porque só através da informação que a gente aprende como lidar melhor com tudo na vida, né? Então, sempre trazendo pessoas profissionais aqui para vocês, porque é através das informações que a gente pode melhorar em tudo, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. André, acho que está acontecendo isso comigo. Pois é, tem muita gente que engorda muito porque não tem controle alimentar provocado por ansiedade. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de doce, né? Tudo são fatores de ansiedade. Tem pessoas que sofrem, que quer tudo para naquele momento, se não aquilo que está fazendo, se não for rápido, sofre. Isso também é a ansiedade. Os transtornos de ansiedade faz muito mal e pode levar a grandes consequências, principalmente mexendo com a nossa saúde num todo. Então vamos aprender a lidar com a ansiedade? Vamos convidar todo mundo. Obrigado pelos coraçãozinhos. Obrigado, gratidão. Vamos convidar os amigos para entrar aqui, para esse nosso bate-papo. Vamos aprender a lidar melhor com a ansiedade. Tem alguns remédios naturais que ajudam muito nos transtornos de ansiedade. O 5-HTP, ele é ótimo para ajudar controlar, é como se fosse um hormônio que ajuda a regularizar os transtornos de ansiedade. Não tem contraindicação, o 5-HTP pode tomar um comprimido 2 até 3 vezes por dia, depende de cada caso. O L-triptofano também, que é um tipo um hormônio do bem-estar, entendeu? O L-triptofano também é excelente para ajudar as pessoas que têm transtorno de ansiedade. Tem umas gotinhas que eu indico muito para os meus pacientes, dá um resultado maravilhoso. Ele é feito de extrato
ele tem tilha, ele tem mulugum, ele tem camomila, ele tem jasmim. É um composto que chama composto para ansiedade, que é umas gotinhas que ajuda muito, tá? E tem alimentos também que melhoram o nosso humor, que melhora, colabora também com a ansiedade, que é o grão de bico, que é a ervilha, maçã, as castanhas, abacate, tá? Os alimentos integrais, peixes, azeite, esses alimentos colaboram, ajuda também na ansiedade. E quem tem ansiedade não deve consumir excesso de açúcar. Café é outro fator também que aumenta mais a ansiedade. Chá verde, chá mate, chá preto, energéticos em geral aumenta muito mais a ansiedade, tá? Então, a prática de atividade física é essencial. Meditação, yoga, acupuntura, tudo isso ajuda muito, tá? Deixa eu ver se a doutora Ana já chegou aqui para esse nosso bate-papo. Estou aqui falando algumas coisas enquanto ela chega e está entrando um monte de gente também. Hoje nós vamos saber como lidar melhor com a ansiedade. Tá? Vão saber aprender a lidar melhor com a ansiedade, que a ansiedade faz a gente ficar doente, muito doente. Obrigado, gente, pelos coraçãozinhos, obrigado, gratidão, sempre vocês me acompanhando nas redes sociais, nos programas de TV, muito obrigado mesmo. Me assistiu, se assistir hoje no Mulheres. Obrigado, obrigado, gratidão. Deixa eu ver se a doutora já chegou. Já está aqui. A doutora já está aqui. Ó, para tireoide. Olá, Boa doutora, tudo noite, bem? Boa tudo noite. bem? Que bom, melhor agora com você aqui. Ai, que Vamos. bom revê-lo. Sempre uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre é muito bem-vinda você, doutora. Você traz sempre conteúdos maravilhosos para ajudar os nossos seguidores, né? Isso é tão importante, porque através de tudo isso que a gente pode melhorar, né, doutora? Não tem outro caminho, né? A não ser o Sim, conhecimento, né? sim, André, o conhecimento, a apropriação da nossa saúde, né? O processo aí de cura, vamos dizer assim, seja ela física, emocional, mental, é essa apropriação do que a gente deve fazer, aonde a gente precisa melhorar, quais hábitos a gente precisa transformar. Acredito que esse seja realmente um passo em direção à nossa saúde, quando a gente se coloca nesse lugar ativo, buscando essa transformação. Doutora, às vezes as pessoas, que o nosso assunto hoje vai ser ansiedade, mas às vezes tem pessoas que convivem com isso a vida toda e às vezes tem fase que piora, tem fase que dá uma melhoradinha, mas a pessoa não consegue livrar dessa ansiedade, desse transtorno, uma vida toda, e isso é muito prejudicial para a saúde. E conviver com isso, com aquela ansiedade, com essa coisa de satisfação, tudo no ser humano, né, doutora? Tem que buscar Sim, ajuda, né? tem que buscar ajuda, existe ajuda para isso, existe como melhorar aí a condição e a qualidade de vida das pessoas. Então é um processo que ele precisa realmente ter um profissional assistindo, porque quando a pessoa tem algum tipo de transtorno de ansiedade, realmente ela sofre com muitos prejuízos e a qualidade de vida dela fica muito prejudicada. Então, Verdade. quanto antes essa pessoa for diagnosticada, quanto antes ela se
se colocar nesse processo aí, né? Buscando aprender a lidar com esse transtorno, diminuir os sintomas, mais ela vai ter condições aí de ter uma remissão, que a gente chama uma diminuição significativa desses sintomas, e voltar a participar da vida com um sentido, com uma qualidade, sem contar, né, André, que quando uma pessoa está sofrendo por isso, possivelmente ela também está alterando aí a qualidade de vida do sistema familiar dela. Ela não faz isso porque ela deseja. Mas uma pessoa que sofre com uma ansiedade, ela acaba provocando um ambiente difícil para todos. Então, ela se tratando, ela também vai estar promovendo a saúde da família dela. Isso é muito importante para a gente pensar. É verdade, doutora. E as pessoas, como é que pode, se você tem alguém na sua família, ou se você tem um amigo que você vê que passa por essas questão de ansiedade, ou na questão alimentar, aquela que come muito, que tem aquela necessidade, ou aquela pessoa que sofre, que quer tudo naquela hora, que sofre por tudo, como é que uma pessoa pode lidar e ajudar a outra pessoa não criticando, né? Criticando não resolve nada, só piora, né, doutora? A crítica, o julgamento vai fazer com que essa pessoa acabe se distanciando tanto dessa pessoa que apontou, quanto da possibilidade dela fazer ir para um tratamento, buscar um profissional, porque ela vai ser taxada ali como algum problema, como ela tendo alguma questão, e isso vai ser muito mais difícil para ela poder entender que o que ela tem é uma doença, possivelmente, que existe todo um cuidado. Então, com muito afeto, com muito zelo, mostrando para aquela pessoa fatos concretos. Olha, eu tenho observado que você tem agido com uma maneira muito preocupada com as coisas. Aí você cita um exemplo. Por exemplo, ontem eu percebi que você, ao deixar o seu filho na escola, tomou muitas medidas, né? Teve muita prevenção. Então, eu acho que será que não está um pouco excessivo? Você já pensou nisso? Tudo bem que hoje a gente vive em um mundo perigoso. Ela vai, com muito cuidado, ela vai mostrando para essa pessoa. Sempre é muito importante fazer isso com fatos concretos, porque aí não fica nesse julgamento. Olha, André, eu acho que você é ansioso. Isso é É, muito ruim, né? Então, se você é. mostra, olha, André, eu notei que o seu comportamento tem se alterado, de um tempo para cá você tem feito isso, 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 eu estou preocupado com você. Então, sempre demonstrar essa preocupação, mas sabendo que isso tem que ser falado de uma maneira, com uma maneira muito carinhosa, sem apontar, mas como se você precisar de apoio, se você precisar de uma ajuda, eu posso te ajudar a procurar um profissional, de repente isso pode ser bom para você. Então, fazer isso com essa maneira cuidadosa vai fazer com que a pessoa entre em contato com esse profissional e que ela possa realmente refletir. Porque se a pessoa já vai na acusação, o cérebro já se defende, né? E fala, não, É. imagina, eu não tenho nada, isso é você. Então, quanto menos acusação e mais compreensão, né? Eu acho que isso é É. fundamental. É em tudo na vida, né, doutora? E saber o momento certo de falar, não querer falar para essa pessoa num momento de crise, né? Deixa passar, né? Naquele momento, se aquela pessoa está alterada, se ela está ansiosa, né? Não falar naquele momento, de repente deixar para o dia seguinte, tá? Uhum. Mas também não deixar para lá, né? Mas Não, conversar com carinho, né? Com é. cuidado, né? E motivar aquela pessoa a procurar, né, doutora? E principalmente mostrando para a pessoa que se tem consciência, que se ela realmente tiver assim, né, que isso é uma doença, não é porque aquela pessoa quer estar É, assim. Ninguém quer é, estar ansioso, ninguém quer ficar preocupado. Isso é um fato que está além do que aquela pessoa pode controlar. Por exemplo, um dos sintomas que aparecem na ansiedade, né, é o que a gente chama de pensamentos intrusivos. O que é isso? Eles entram na sua mente sem que você queira. Então, eu estou aqui conversando com você, mas de repente tem um pensamento aqui que pode estar vindo na minha cabeça que é assim: será que você fechou a porta? Será que você não esqueceu o gás ligado? Será que você não fez isso?
Então, a pessoa ela não quer estar nesse estado ansioso, mas esses pensamentos, por exemplo, tomam, né, o corpo e a mente daquela pessoa e, consequentemente, vão afetar e alterar as emoções. Então, se você mostra para aquela pessoa que você tem consciência que ela não está assim porque ela quer, mas que provavelmente ela deve ter sofrido algo ali que foi muito difícil para ela e ela acabou tendo que ficar, né, estabelecer a personalidade dela daquele jeito. Então, isso também é um passo importante, saber que ninguém está assim porque deseja, porque é um sofrimento ser ansioso. Não é É verdade. prazeroso, né? A pessoa É. pode até obter algum tipo de prazer, dentro da psicologia a gente acaba discutindo e aprofundando isso em terapia. Mas isso não é consciente, a pessoa não faz uma escolha, hoje eu vou ser ansioso, né? Ela sofre com uma doença, então a gente precisa respeitar isso. Doutora, é igual, tem pessoas que às vezes lidam, seu louco, ou sua louca, vai se tratar. Não é por aí, né? Você não ajuda ninguém desta forma. Você só ajuda alguém com carinho, com paciência, no momento certo, a ser acolhedor, né, doutora? Né? Quando a gente é acolhedor, a gente pode transformar muito as pessoas e ajudar muito, né? Com carinho, com esse momento certo, né? Falar, conta comigo, de repente até falar, eu já passei por isso, mesmo que não passou, né? Para compartilhar com a pessoa, não, eu já passei, eu procurei ajuda, me fez muito bem, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, se você procurar, vai te deixar melhor, vai diminuir seu sofrimento, que eu sinto que você sofre. Não é por aí, doutora? Isso, exatamente, se colocando no lugar daquela pessoa, né, André? Possivelmente, quando a gente diz eu já passei por isso, possivelmente a gente já, talvez a gente não tenha Sim. desenvolvido um transtorno, né? Mas É. passar por ansiedade, a gente passa a todo instante. E a gente sabe o que é isso. A gente já esteve diante de uma situação que provavelmente ofereceu um perigo e a gente reagiu ali em um processo ansioso. A questão é que muitas pessoas não conseguem sair disso, elas começam a ver a vida desta maneira. Então, todos nós temos experiência de como é difícil, né? Imagina se eu achar agora que a gente pode enfrentar um perigo, meu corpo já começa aqui a reagir a isso, né? As minhas mãos já vão começar a suar, várias alterações aí biológicas já vão começar a acontecer. Então, todos nós temos esse registro em nós da ansiedade e a gente tem condições de falar com propriedade, de se colocar nesse lugar do outro. Porque imagina, geralmente a gente tem isso em momentos reais de perigo. Agora, a pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade é como se a vida dela fosse o tempo todo aquele evento perigoso. Então, ela vê problemas, ela se preocupa em excesso. E isso é desproporcional ao que ela esteja vivendo. Então, você imagina que sofrimento é isso, André? Porque o É. corpo está o tempo todo em estado de alerta, produzindo alterações para aquela pessoa, né? Porque o corpo vai sinalizando, ele entende tudo como perigo. Então, se o meu corpo, se eu achar que entrou aqui alguém agora, eu estou aqui fazendo a live com você, eu já vou petrificar, provavelmente, vou ficar com a minha mão suando, vou começar a ter alterações. Imagina essa pessoa que tem alterações o dia inteiro, 7 dias por semana, né? Todo mês, todo ano. É um sofrimento, o corpo fica em um estado de cansaço absurdo. Doutor, existe tipos de ansiedade? Existem transtornos que a gente nomeia, né, diferentes, que a fonte é a ansiedade, mas eles se colocam de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem o transtorno de ansiedade que é induzido por substâncias. Então, esse é um transtorno que vai ter uma diferenciação, porque ele vai acontecer a partir do uso de alguma substância. Então, pode ser naquele mesmo momento, como pode ser a pessoa usou uma substância hoje, daqui 2, 3 dias ela vai ter o efeito ansioso daquilo, né? Então, por exemplo, existe uma ansiedade, que é a nossa ansiedade normal, que é essa. Amanhã eu vou ter, por exemplo, uma entrevista de emprego.
Então, eu já começo aqui, e o que é até bom, se a gente for pensar. Porque, por exemplo, eu vou começar a me preparar, vou estudar, vou colocar meu relógio mais cedo para eu me arrumar com calma, vou olhar no Waze, por exemplo, o caminho que eu vou fazer. Então, esse estado de ansiedade natural, que a gente chama, ele vai levando a gente para um preparo, para estar produtivo. Agora, quando isso começa a ficar intenso e com uma frequência, né, de todos os dias, a todo momento, aí a gente já classifica a ansiedade como sendo, por exemplo, patológica, porque aí ela saiu dessa que vai nos ajudar para ser uma ansiedade que vai gerar sintomas o tempo todo e vai gerar um estresse no meu corpo muito grande. Então, essa já é a ansiedade patológica. Doutor, a ansiedade e a culpa, elas às vezes estão juntas. Tem vários casos que as duas coisas caminham juntas. Sim, porque o que pode acontecer? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito ansiosa e que eu fico muito preocupada. Então, eu tenho um filho, por exemplo, adolescente, ele quer sair. Eu começo aqui já a pensar, não, eu não posso deixar ele sair, porque imagina, vai acontecer isso, a gente mora em São Paulo, aquilo, outro, tá, tá, tá. E eu começo a limitar a vida do meu filho, por exemplo. Aí o meu filho, ele já vai ter reações comigo, né, vai brigar comigo, e ao mesmo tempo eu vou ficar provavelmente me questionando. Ai, mas será que eu agi certo? Será que todos os amigos dele foram, menos ele? Então, os atos excessivos, sempre que a gente tem um ato excessivo, em algum momento a gente vai começar a questionar esse ato, e isso pode gerar uma culpa muito grande. E é um processo que a pessoa não consegue controlar, né? Alguém poderia aí perguntar, ué, mas se ela sente culpa, ela não Cortou seu para de som, fazer doutora. Dá uma isso. mexidinha no seu som aí. Cortou o Aí, som da voltou? doutora agora, nesse momento. Deixa eu ver. Voltou, André? Ó, cortou Voltou? agora, agorinha. Qualquer Vocês coisa estão me pode sair e ouvindo? entrar novamente. Aliás, isso sempre está acontecendo com a gente, né, doutora? É Mas verdade, acontece. André, É a impressionante. internet, a gente depende da internet. O importante é a doutora estar aqui, tá? Fica Já voltou, tranquila. André? Pode sair, entrar novamente. A gente faz isso quantas vezes necessário. Fica tranquila. Tá, só um momentinho. Deixa eu lá pegar a doutora de novo. Gente, a ansiedade é muito mais sério do que a gente possa imaginar, né? São vários fatores que pode levar as pessoas a ter ansiedade, piorar a ansiedade, não levar a ansiedade, piorar a ansiedade, né? Deixa eu ver aqui se a doutora já voltou. Voltei, André. Voltou, doutora. Tá? Foi só no Então, finalzinho. eu estava dizendo que sempre que a gente tem atitudes excessivas, em algum momento acaba gerando culpa, porque a gente se questiona. E aí eu estava falando que, por exemplo, né, não adianta uma pessoa dizer, ah, mas se gerou culpa, se ela sabe que está errado, por que que ela não para? Porque não é um processo que a gente consiga controlar. Você é tomado por uma emoção. E quando a gente é tomado por uma emoção, a gente só age. A gente não consegue trazer a racionalidade, dizer isso vai me fazer mal, eu tenho que parar de fazer isso, eu já conferi aquela porta, por exemplo, 10 vezes, eu sei que não tem perigo. É tão mais forte que a gente precisa agir. Então, não é um processo que a gente consiga fazer esse controle. Ao longo do processo terapêutico, em alguns casos com a ajuda de medicamento, a gente vai aprender a fazer a inibição desse impulso. Mas isso é um processo, né? Ele precisa ter tempo, comprometimento, dedicação para se atingir ali aquele núcleo que está gerando essa ansiedade e o corpo fazer uma reprogramação ali para aprender a lidar com toda essa situação. Quer dizer, mistura às vezes a culpa com medo, não é, doutora? Fica tudo, parece que tudo vira uma coisa só, não vira? Dentro da Exato. pessoa, não é? Sim.
E todos esses sentimentos aí, eles vão gerando emoções muito negativas. Então, É, aquela pessoa vai sendo completamente tomada por aquela emoção. Por isso que é muito importante fazer o diagnóstico quanto mais cedo, para evitar que os prejuízos, né, impeçam aquela pessoa e minimizar aí, de alguma maneira, esses prejuízos. a pessoa, às vezes, tem muitos casos que passa a não ter uma qualidade de vida, né? No seu dia a dia. E isso também interfere também no sono, né, doutora? Acaba interferindo muito no sono. A gente não sabe assim o que que vem primeiro, se é a falta de sono que pode, porque tem É, os dois casos. Em alguns casos, a ansiedade começa a ser gerada pela falta de sono, né? E em outros casos, o excesso de preocupação vai gerar a falta de sono. Então, e a gente sabe que o sono, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso corpo, dos nossos humores, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa, André, que ela aponta que se você tiver uma noite mal dormida, no outro dia você já vai estar em 40% de um estado ansioso, né? Pelo simples fato de você não ter conseguido fazer aí esse processo do sono. O sono, o que que acontece? Ele é um reparador. Então, é, durante o sono, por exemplo, vai ser produzida a serotonina, que é esse hormônio que promove o bem-estar. Então, se a gente não consegue alcançar um sono profundo, que é onde a gente começa a produzir isso, no outro dia a gente não vai ter motivação, disposição, os nossos humores vão estar abalados. Aí que começa esse ciclo negativo e vicioso, porque aí a pessoa não dormiu, já vai ficar mais irritada, vai disparar mais ansiedade, vai chegar à noite, não vai dormir de novo. Então, imagina, é. é um padecimento do corpo físico e mental, André. E hoje em dia a gente vive isso, nós somos o país mais ansioso. É, Infelizmente, a gente detém esse título aí, né, André? é. Então, imagina quantos de nós, nesse exato momento, não estão sofrendo com esse círculo aí, né? É. Doutor, existe também diferença, assim, aquela pessoa que por ansiedade come demais, come muito doce, belisca o dia todo, tem uma necessidade, parece que não tem fim, e tem aqueles casos que não consegue comer, né? Que é o contrário. Né? A pessoa Uhum. vai perdendo peso, vai emagrecendo, que não consegue comer, e também aqueles casos de pessoas que você colocou que não consegue dormir, e tem aqueles casos também que a pessoa entra numa fuga, quer dormir, quanto mais dorme, mais quer dormir. Também tem vários casos assim, não tem? Qual a diferença, doutora? Então, por exemplo, o que que acontece nesses casos que acaba gerando uma compulsão aí alimentar, né? Como a pessoa que tem, ela sofre de ansiedade, ela tem um excesso de preocupação, uma hipervigilância, ela está num estado de alerta e tensional o tempo todo. Então, você imagina isso, André, um corpo tenso. Como é que a gente lida com esse corpo tenso? Na maioria das vezes, as pessoas recorrem aos alimentos justamente como fonte de prazer, porque esse corpo ele está tenso. Então, de alguma maneira, quando ela come, ela reduz um pouco essa tensão. Os alimentos acabam fazendo esse papel aí, que é um papel que depois vai gerar um prejuízo muito grande. Mas, de alguma maneira, ele traz um pouco de prazer. Por isso que nesses casos, e em quase todos os casos de ansiedade, a gente precisa, por exemplo, criar uma rotina de exercícios, né, em que favoreça esse estímulo desse prazer. Aí você pode estar me dizendo, ah, mas eu detesto exercício, eu não vou sentir prazer. Vai em determinado momento sentir prazer, porque você vai, quando a gente faz uma rotina de exercícios, o corpo, ao se adaptar a isso, ele libera o cortisol. O cortisol, o que que é? O hormônio que produz esse estresse, né? Então, ele vai liberar esse hormônio e vai produzir hormônios que vão trazer a sensação de bem-estar. Então, quanto mais sensação de bem-estar a gente trouxer para um corpo físico e mental ansioso, mais possibilidades a gente está dando para aquele corpo de ressignificar esse quadro da ansiedade. Porque aí a gente vai distensionando aquela pessoa,
a pessoa vai começando a ver os resultados no corpo e na mente dela e vai até aderindo muito mais ao tratamento psicoterapêutico. Porque ela, né? Porque ela está liberando um pouco aquele estresse, ela consegue já fazer associações, porque tem casos de pessoa, André, que estão tão exaustas física e mentalmente que elas, ao chegar no processo terapêutico, elas não conseguem nem fazer associações, porque tem uma perda de memória muito grande. Um dos sintomas do estresse, dos transtornos de ansiedade, são a perda de memória, porque é um corpo cansado, tensionado, né, que não dorme e a memória depende do sono. Então, imagina, a pessoa, ela vai para o tratamento terapêutico, mas é como se ela não assimilasse nada que aquele terapeuta e ela falaram. O corpo dela não consegue depois fazer uma mudança de comportamento porque não tem memória mesmo, André. Olha como isso é profundo. É profundo e sério, né? Muito sério. Uhum. É verdade. Porque a nós, como é que eu aprendo um novo comportamento? Primeiro eu preciso raciocinar, entender, né, o que esse comportamento significa, e depois eu preciso ter memória para gravar aquele comportamento. Então, se essa pessoa estiver muito tensa, sem dormir há dias, ela não vai, por mais que ela e o terapeuta façam um excelente trabalho ali naquele momento, ela não vai gravar aquilo para o corpo dela. Então, por isso que uma das primeiras indicações que a gente faz é: vamos tentar inserir uma rotina de exercícios, vamos mudar a alimentação, a gente vai dando todo um aparato para ela, para que depois ela consiga se aprofundar no processo psicoterapêutico e entender o porquê que ela desenvolveu essa personalidade mais ansiosa, porque dependendo se ela chegou já a ter um diagnóstico de algum transtorno, aí entra a compreensão para realmente mudar padrões e atingir traumas e conseguir liberá-los, né, para que aquela pessoa possa ter um aprofundamento e se transformar. Mas essas medidas, elas precisam caminharem juntas, André. Doutor, o tratamento é o mesmo quando a pessoa tem, ao contrário, ou não come. Você deve ter pego já no consultório pessoas assim, que fica tomando cafezinho o dia todo, não come, ou toma Uhum. refrigerante só, né? Não come, né? E vai levando uma vida assim, né? E tem casos também daquele que quando pode, quer fugir e quer dormir demais. Esses casos também, o tratamento é muito parecido? O tratamento ele é muito parecido nesses casos. Assim, é claro que algumas pessoas, por exemplo, elas vão ter que retirar alguns estímulos. Então, a retirada do café, a retirada desses que já são questões que geram essa excitação. Então, nesses casos, a primeira questão é retirar todos esses efeitos que geram essa excitação. Mas esse aprofundamento das questões, né? A rotina de exercícios, possivelmente uma rotina medicamentosa também. Todos esses outros, eles vão ter que serem adequados na vida daquele paciente, André. Seria como se é uma ansiedade com fuga, mais ou menos isso, não é, doutora? Nesses casos. A ansiedade, ela é gerada aí, né, André, por uma questão assim, é como se a pessoa achasse, porque o que que é a ansiedade? A ansiedade, ela é gerada porque eu vejo um perigo e aí o meu corpo vai reagir a esse perigo. Ele vai me indicar, olha, você está diante de um perigo. Ou você foge, ou você luta com esse perigo, né? Então, e aí, o que que acontece? Se a minha ansiedade está tranquila e eu comunico comigo, né, internamente, por exemplo, e digo, bom, eu tenho recursos para lutar, vou à luta, ou não tenho recursos, vou fugir. Esse é o movimento da ansiedade. O que que acontece nesses casos em que já se transformou em um transtorno? É que a vida, a pessoa enxerga a vida como sendo uma grande ameaça. Então, ela superestima essas ameaças. Então, qualquer coisa que eu veja, eu já acho, não, eu não tenho nenhum recurso, como que eu vou lidar com isso? Imagina, então essa pessoa, ela não acredita nas potencialidades, nos recursos dela. Ela subestima esses recursos, as ferramentas, as capacidades e superestima as ameaças. Então, essa pessoa, ela vive, né,
com uma noção de si, provavelmente ali, com um ego muito fragmentado, ela não se acha capacitada, e aí ela começa a temer o mundo. Então, imagina, se eu temo o mundo, eu já começo a pensar aqui, o que que eu devo fazer? Ah, eu tenho medo, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo, de ir para uma entrevista de emprego. Então, eu já começo a criar na minha mente situações evitativas. Como é que eu não chego naquele local do medo? Então, eu passo o tempo todo, André, gastando energia psíquica evitando. Então, se eu tenho uma fobia social, eu tenho medo de me encontrar com as pessoas, né? Eu vou achar que todas elas estão me avaliando, que elas estão me julgando negativamente. Eu vou ficar aqui o tempo. Você me convidou para sair, para ir hoje, depois daqui, para uma festa. Eu vou ficar aqui o tempo todo já pensando. Como que vai ser naquela festa? Mas se eu chegar lá, o fulano me cumprimentar, e se não me cumprimentar? E como que vai ser? Isso é o processo de ansiedade, né? No qual eu É, fico o tempo todo com essa tentando prevenir para não sofrer, entende? O grande medo dessa pessoa é dar de cara com o sofrimento, porque ela acha que ela não vai aguentar lidar com aquele sofrimento, que ela não vai ter recursos. Então ela passa o tempo todo tentando prevenir para que isso não aconteça. E esse excesso de prevenção é que vai levando ela para um desgaste. Então é muito sofrimento, André. é muito sofrimento mesmo, é cruel que você vê. Ela tem medo de qualquer coisa nova, que é uma coisa tão normal, mas qualquer coisa que seja novo para aquela pessoa mexe, né, doutora? E profundamente, né? Sim, profundamente, não só o que é novo, né, André? Porque, por exemplo, tem pessoas que já passaram diversas vezes por situações de sair, voltando, por exemplo, de fobia social, né? E de repente, só de ouvir falar nisso, ela já começa com um processo ansioso que você percebe, que você olha para aquela pessoa e ela já está num nível de angústia, de preocupação ali, que é muito difícil, porque ela não consegue imaginar um cenário positivo. Ela já tem ali montado na estrutura dela, André, que tudo vai dar errado, que vai ser um caos. Então, imagina para essa pessoa, ela passa mais tempo evitando a vida do que propriamente vivendo, né? Às vezes foge, né? E uma pessoa fica tão limitada porque ela foge o tempo todo, porque ela tem medo de encarar, e não tem nem muito o que encarar, é porque ela cria esse monstro dentro dela que fica um gigante, né? Mas é tão pequenininho esse monstro porque ela está precisando de tratamento, ela está doente, né? E essa pessoa, ela está, né, doutora? Ela precisa fortalecer o ego, né? Que é essa noção de eu. Quando eu digo ego, eu estou dizendo quem eu sou, por exemplo, o que eu acredito que eu sou. Então, geralmente, essas pessoas têm uma noção muito inferiorizada delas mesmas. Então, elas precisam entrar em contato com essa parte positiva, com essa parte capacitada, porque, assim, problemas a gente tem, né? E hoje em dia a gente vive um mundo realmente muito difícil, porque ele é muito estressante. Ele tem eventos aí a todo tempo, as informações chegam muito rápidas, o excesso de tecnologia, isso tudo vai parecendo muito maior do que a gente pode aguentar. Então, o processo terapêutico, ele vai cuidar dessa pessoa no sentido dela poder entrar em contato com partes que talvez ela não conhecesse, com a coragem, com a determinação, com a capacidade de resiliência, com a capacidade de lidar com o sofrimento, porque acho que hoje em dia a gente tenta tanto evitar o sofrimento. Não é que a gente vá se aproximar dele, mas a gente precisa ter uma resistência para quando esse sofrimento aparecer na nossa vida, a gente conseguir lidar com ele, É né? verdade. Ao invés de ficar o tempo todo evitando, 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 porque tem uma hora em que as coisas fogem do nosso controle, André. E esse É, sofrimento, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente faça tudo correto, nós estamos aí sob efeito de muitas coisas. Não é só o meu desejo que está validado no mundo, né? Eu posso querer muito uma coisa, eu posso fazer muito bem uma coisa, e de repente
por outros acontecimentos externos, eu não conseguir determinada coisa ou algo muito terrível acontecer com cada um de nós. Então, a gente precisa ir criando essa resiliência para lidar quando esse sofrimento, em que a gente não tem controle, aparecer. Né? É. Hoje em dia a gente acaba com uma super proteção, às vezes dos pais, por exemplo, que isso acontece muito, a gente acaba criando filhos muito ansiosos, ou seja, filhos que não se encontram com essa capacidade dentro deles e que acabam tendo muito medo do ambiente externo, né? Dão mais poder para o externo do que para si próprios. Doutor, às vezes né, essa questão, quando você tem na família uma pessoa nesse estágio já, seria interessante, além dessa pessoa procurar uma ajuda, a família também procurar fazer uma terapia também junto, para saber como lidar melhor e ajudar essa pessoa. Não seria interessante isso? Fundamental isso, André. Assim, que bom que você colocou isso, porque isso é extremamente fundamental. Primeiro porque, André, se a gente pensar aquela família, né, como um sistema integrado, a gente não vai, a gente na psicologia acaba dizendo que às vezes a família pega uma das pessoas e é como se elas identificassem aquela pessoa como sendo ansioso. E na maior É. parte das vezes tem uma pessoa mesmo que acaba manifestando mais essa condição. Mas, André, a gente pode pensar que se aquela pessoa está inserida num ambiente familiar e ela acaba manifestando isso, de alguma maneira, talvez isso seja uma expressão do sistema por completo. Só que uma pessoa acaba manifestando de uma maneira mais patológica aquilo, né? Então, quando a gente vê alguma questão dessa acontecendo, a gente pede para que todos os integrantes entrem em terapia, até para tirar daquela pessoa esse rótulo de que ela é o ansioso. E para a gente entender como é que ela se transformou, o que será que aconteceu naquele sistema familiar que foi levando aquela pessoa para isso. E aí cada membro vai começando a identificar também, possivelmente, aonde se age com mais ansiedade, né, para tirar essa carga do outro. E quando a gente consegue essa adesão da família, André, é impressionante como a melhora dos sintomas daquela pessoa que estava mais identificada acontece de uma maneira mais rápida, ela pode retornar à qualidade de vida dela. Então, é fundamental, se isso acontecer, que toda a família entre em um processo terapêutico, tentando compreender com mais profundidade por que que aquele indivíduo manifestou. O que será que a família também provoca naquele indivíduo? Foi alguma reação lá do passado, né? Estamos todos aí integrados de alguma maneira. Então, não tem como um manifestar apenas, né, André? Provavelmente, né, hoje os transtornos, a maior parte deles são multifatoriais. Então, tem genética, social, tem o meio que aquela pessoa vive. Então, se a gente consegue atuar aí nesse nível familiar, consequentemente, a gente vai ter um tratamento muito mais rápido e eficaz para aquele indivíduo e para toda a família. Doutora, a pessoa que foi criada no meio de que os pais discutiam o tempo todo, ou que o pai era alcoólatra, né? Então conviveu com esse meio. Ele depois, adulto, ele pode crescer e desenvolver esses transtornos também, não pode, doutora? Pode sim, André, infelizmente, porque lembra que a gente disse que a questão da ansiedade é uma reação a um evento estressante. Então, imagina, uma criança que é criada nesse ambiente não saudável, em que tudo parece um perigo, porque se os cuidadores principais dela estão sempre em briga, ela perde a segurança. Né? A gente percebe isso nas crianças, elas falam nitidamente, mas eles estão sempre brigando e a fantasia da criança também, né, André? A gente não tem controle. Então, quando ela vê os pais brigando ali, ela já pode entender que um vai depender. Para a criança, imagina, a criança é pequena, um grito de um adulto
tem uma força muito grande. Então, para aquela criança, ao escutar um grito, que às vezes para os pais, eles estão só falando um pouco mais alto, mas para aquela criança, isso pode significar uma ameaça muito grande, um perigo muito grande. E se o corpo dela, né, começa a desenvolver esse processo aí, então a adrenalina, todas essas questões hormonais que a gente estava citando aqui, já começam a agir ali desde pequeno. E esse corpo pode até se viciar nisso, né, André? Porque ele passa a enxergar o mundo como uma grande ameaça. Porque se ele não tem a segurança desses cuidadores, se os cuidadores principais estão, né, com algum problema, tudo para ele vai ser um ambiente inseguro. E aí ele pode sim se tornar uma criança ansiosa e no futuro um adulto chegar a ter um transtorno. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem casos de transtornos de ansiedades que já afetam as crianças, né? Cada vez mais novas. Então, nós todos precisamos cuidar muito desse ambiente. É, por isso que estar em terapia, estar olhando para si o tempo todo, né? Quando a gente fala do processo terapêutico ser semanal, o que que isso tem, né, de importante? Porque toda semana eu vou poder estar ali olhando para os meus atos, para os meus comportamentos, para as minhas emoções e buscando a cada dia uma melhora. Porque realmente a gente vem de sistemas familiares, quase todos nós, né? Alguns sistemas têm uma estrutura melhor, mas a gente vem de sistemas familiares muito complexos. O ser humano é um ser muito complicado, muito complexo, né? Ele, ao mesmo tempo que ele, eu sempre digo isso porque eu acho muito importante. A gente às vezes não para avaliar isso. A gente ama e odeia no mesmo minuto, né, André? É, Então, é. somos muito complexos, então a gente precisa o tempo todo, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, parar, olhar os nossos atos, entrar em contato com como eu estou, como está a minha emoção, como eu estou tratando o outro, como eu estou me tratando. Isso, o processo terapêutico, ele vai Cortou possibilitando seu som, fazer esse doutora, de olhar. novo. Ixi, tá me ouvindo, Cortou André? agora, seu som. Tá me ouvindo, Nesse não? momento, nesse Vou sair. minuto. Gente, tá difícil, mas tudo bem. Vou pedir para a doutora sair e entrar novamente, mas a gente consegue chegar lá, tá? Momentinho. Que bacana, né, gente? Muito legal. Olha a responsabilidade de lidar com o outro, né? É muita responsabilidade. Igual ter filhos, né? É de uma responsabilidade muito grande. A formação desse ser vai depender muito da criação dele, né? Pais discutir perto de filho, pai chegar bêbado, alcoólatra, isso realmente mexe muito com a cabeça das crianças e depois, no futuro, isso pode ter uma interferência muito grande. Deixa eu ver se a doutora já voltou. Voltou, né? Então, que responsabilidade. Voltei, André. Ô, doutora. Tá. Voltei. Mas foi no finalzinho só, Já estava finalizando, já né, o estava pensamento. finalizando. Doutor, quais são você já colocou vários, mas só para as pessoas identificarem em casa e falar, poxa, eu não vou esperar piorar, não, eu vou lá atrás de tratamento, tá? Quais os sintomas da ansiedade? Que as pessoas Então, precisam prestar atenção, mais atenção ainda. Você já colocou vários, mas só para frisar melhor para as sim. pessoas. Aham. Vou listar aqui alguns dos Tá, principais sintomas. E de tá. repente, se alguém que estiver aí assistindo tiver algum outro sintoma que eu não nomeei aqui, porque quando se trata de ansiedade é um vasto território. É, Então, se alguém aí se identificar, mas eu tenho isso, pode perguntar que a gente vai respondendo aqui se isso está dentro da classificação aí. Então, os tá. principais sintomas, né, são esse excesso de preocupação. Quando
tudo parece uma ameaça muito grande e o meu cérebro ele fica o tempo todo pensando em como eu devo reagir, porque o ambiente é perigoso, então há um excesso mental, né? A gente também, um outro sintoma seria a pessoa estar hipervigilante. São pessoas que, por exemplo, se fizer um barulho aqui agora, se não for um barulho muito grande, alguma coisa, vou provavelmente reagir um pouquinho, né? Mas essas pessoas, às vezes, elas estão muito alertas, então elas têm, assim, uma reação corporal muito exagerada a barulhos, a movimentos, porque tudo gera um impacto muito grande. Então, são essas pessoas sobressaltadas, que tudo elas se assustam. Esse também é um dos sintomas aí que a gente pode classificar como sendo da ansiedade. Existem vários outros sintomas físicos que a gente pode citar aqui, que é a taquicardia, né? Esse coração acelerado, esse batimento muito rápido, a boca seca e a pessoa não consegue falar. O que acontece é que o sangue do nosso corpo, né? Quando a gente está diante de um perigo, a gente para de raciocinar, porque o corpo precisa que a gente tome uma decisão rápida. Então, o que, que o nosso corpo sabiamente faz? Ele para de funcionar a nossa razão, a nosso raciocínio, e começa a bombardear o corpo de várias reações para a gente poder fazer aquela fuga ou aquela luta. Então, por exemplo, o nosso sangue vai para as periferias, se sente, né? Essa mão aí mais pesada, suas pernas, para que você tenha essa reação de correr. Então, esse também é um dos sintomas aí da ansiedade, né? Mais preponderantes. Algumas pessoas também sentem aí tontura, algumas têm diarreia, ou tem uma constipação, né? Logo depois não vai funcionar aí o intestino. Então, esses são alguns dos sintomas mais primordiais aí para a gente identificar uma pessoa como tendo uma crise de ansiedade ou ser uma pessoa que está desenvolvendo aí algum transtorno. Ó, a Verinha falou que a filha dela está arrancando o cabelo o tempo todo. Se isso é um transtorno. É, né, Então, doutora? possivelmente sim, aham, porque a ansiedade ela gera esse tipo de comportamento, né? Algumas pessoas chegam a ficar cortando o cabelo, por exemplo, ou Roendo unha, né, arrancando, doutora? roer unha, uhum. O próprio pé, né? Algumas pessoas não conseguem ficar paradas e balançam o pé ou as mãos muito. É justamente um importantíssimo que eu não falei, é que eu falei no início dos pensamentos intrusivos, que eles, né, chegam na mente e a pessoa não consegue controlar. Então é aquilo, por exemplo, né? A pessoa começa, não, mas é muito perigoso, eu não fechei o gás, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu tenho que fazer isso, eu não vou passar por essa rua, se eu passar, eu vou passar rápido, deixa eu abaixar o vidro, É uma coisa incontrolável, são aquele, né, como se fosse um vulcão ali chegando na pessoa. Os pensamentos intrusivos também são um dos sintomas aí bem típicos dos transtornos ansiosos. Não são cuidados, são sofrimentos, né, doutora? É diferente, né? O cuidado e o sofrimento é totalmente diferente, não é? É totalmente. O cuidado é isso, né? Por exemplo, a gente tem algumas ruas mais específicas, algumas regiões aqui de São Paulo É, e em todas as cidades que a gente sabe que são é. mais perigosas. Então, se eu vou passar por aquela rua, aí a ansiedade me ajudaria, porque eu passo com o vidro fechado, ou eu passo mais cedo, eu tomo alguns cuidados, que é isso que você trouxe. Agora, o problema da ansiedade dela se tornar patológica é que o tempo todo eu tô nesse excesso de cuidado e ele é desproporcional, mesmo aonde não precisaria ter esse cuidado. Então, é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, vai viajar e leva em excesso a bagagem porque ela pensa, não, mas se chover, eu vou precisar dessa blusa. Ah, não, mas aí se essa sujar, eu também vou levar essa. Ah, mas se essa sujar também, é melhor eu levar aquele outro casaquinho. Eu também vou levar aquele outro. Então, não tem fim, percebe, André? Porque se a gente der vazão para essas fantasias, a gente vai ficar o tempo todo se precavendo. Então, são pessoas que elas estão num excesso de prevenção. E você percebe aquilo, você fala, não, mas ela levar uma blusinha a mais, ok, é um cuidado. Agora, levar, vamos supor, 7 blusinhas a mais, né?
para se algo acontecer, porque a mente daquela pessoa já vai muito lá na frente. É, Então, imagina que sofrimento é, porque eu já é. atendi pessoas que, por exemplo, com relação à mala, né? Pessoas muito ansiosas, que elas fazem listas intermináveis. Então, é um sofrimento tão grande que ela não tem mais vontade de viajar. Porque chega uma hora que ela não dá conta dessa programação toda. Porque ela faz tanto a programação que aquilo vai gerar um cansaço tão grande nela que ela fala: ah, não, não gosto de viajar. Mas a questão não é que ela não gosta de viajar, né? Quando a gente aprofunda, a gente vê que os ritos que ela vai criando para ela, para evitar esse sofrimento, vão chegar num ponto tão estressante que ela vai preferir não viajar, por exemplo, do que seguir, podendo seguir de uma maneira mais leve. Ela não consegue. Tudo vira esse peso, sabe, André? A pessoa, de repente, vai passar 3 dias, leva roupa para ficar, como se fosse ficar um mês lá, né? É desse jeito mesmo, né? É, Como pode, né? A cabeça humana é muito delicada, né, doutora? E tem que ter muito cuidado, né? Porque cada pessoa é diferente da outra, né? E tem que ter esse cuidado, como lidar com isso, para poder ajudar essa pessoa, né? E só com carinho, com todo o cuidado mesmo, que a gente consegue ajudar, né? Não tem outro caminho, né? sim, André, porque você imagina a pessoa, se a gente para aqui agora para pensar, né? A pessoa às vezes É, passa 3, 4 horas arrumando uma mala, não é porque ela quer, porque ela tem tanto medo de que as coisas ruins possam acontecer. Então, imagina para um ser humano ter desenvolvido esse medo todo, ela deve ter tido um passado muito complicado, né? Algo deve ter gerado aí uma ameaça muito grande, na qual ela precisou se precaver muito. E ela entendeu que então a precaução seria o melhor remédio, né? Que a gente até usa essa é, frase muito. A usa, gente precisa até pensar o quanto a nossa cultura também, né, André, vai é, gerando isso em cada um de nós. E pensar esses ditados, as músicas que a gente ouve, né? Todo esse contexto simbólico que está por detrás da gente, esse contexto também vai levando a gente para esse lugar da ansiedade. Então, de novo, a gente volta a falar, não é só um problema daquele indivíduo, né? Tem um contexto social, econômico, que acaba levando mesmo esse ser para esse excesso de ansiedade, que é um excesso de sofrimento, para a sofrimento. gente frisar Doutor, aqui, né? eu tinha uma amiga que ela fez parte, ela foi uma grande atriz, Zélia Silva, faleceu. Ela fazia parte do grupo das Frenéticas. Antes das Frenéticas, fazia teatro, tá? Era um Uhum. grupo, tinha Elba Ramalho, tinha um monte de pessoa que fazia, e era um grupo de teatro muito respeitado. E ela fazia parte, e nesse período, elas passaram muita dificuldade. Uhum. Pois as coisas melhorou, ela casou, tudo, mas ela tinha uma coisa que era assim, com comida, ela morava sozinha, o marido dela morava no outro estado, só vinha de vez em quando, e ela tinha uma despensa que parecia que ela tinha uma família de 20 pessoas. Assim, Nossa. gastava 1 litro de óleo, ela tinha, abriu aquele litro de óleo, ela ficava sofrendo que ela tinha que ir no mercado para buscar outro litro para repor. Você vê como é que. Nossa. É, Lembrei disso agora. Você vê como é que pode a cabeça humana viajar de uma forma, cada um viaja de uma forma, né? sim, Mas é um sofrimento muito grande, né? As muito, pessoas às vezes muito têm coisas limitante, né? que você jamais imagina que pode acontecer com uma pessoa, né? E é uma pessoa que tinha um histórico de ter passado, no passado, dificuldade, mas que não tinha essa dificuldade mais, né? Mas aquilo ainda Exatamente. continuava presente na vida dela, né? Uhum. É que a gente diz que a pessoa acaba repetindo os padrões, né? Porque isso constelou na mente dela. Então, por mais que a realidade hoje tenha mudado, ela ainda não fez essa junção da nova realidade. O passado ainda domina muito. Por isso que a terapia é justamente isso, ela revê o passado para liberá-lo, para deixar que o presente atue. Porque uma questão da pessoa ansiosa é que ela não vive no
presente. A pessoa ansiosa, ela está lá no futuro, né? Ela É, está pensando, isso não vai dar certo, isso vai faltar, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. Então, o tempo que ela está é lá no futuro. Essa preocupação com o futuro e achar que se acontece alguma coisa lá no futuro, que ela não tem recursos para lidar com isso, né? Por exemplo, a gente pode imaginar aí, né, essa senhora que você estava contando. Se faltar um óleo, ela pode de repente comer um sanduíche, pode comer uma fruta, mas você vê como que não consegue é, fazer essa. A gente está falando aqui, André, mas a pessoa é tomada pela emoção. Então, esse sim. racional, É né, ele sério, não né? vem. Isso. E É, esse racional de, bom, pode ser que falte, aí eu demoro um pouquinho, eu compro, mas hoje, sei lá, eu como não sei o que. Isso não vem para a pessoa, né? é, Vem o sentimento da falta, do como foi difícil, de não passar por isso de novo. É uma pessoa que está sempre evitando passar pelo sofrimento, porque lá atrás, provavelmente, ela não tinha recursos para lidar com esse sofrimento, né? Se faltasse um óleo, por exemplo, é porque estava faltando tudo, né, André? Então, ela não existia uma é, outra possibilidade. Só que aí a gente vai trazendo essa pessoa para o presente, vai trabalhando com ela para ela ver que talvez hoje ela tenha outros recursos. E se ela não tiver, a gente vai ajudando ela a desenvolver para justamente ela ser capaz de lidar com as intempéries do mundo. Porque a gente não vai conseguir tirar o sofrimento e tirar as coisas difíceis. Ser humano é passar por coisas difíceis. Então a gente é. vai fortalecendo essa pessoa para ela conseguir passar por esses obstáculos, por essas situações inesperadas, de uma maneira mais tranquila. Tranquila no sentido de estar mais em contato com os seus recursos, né? Sabendo, bom, se isso acontecer, eu vou conseguir passar por isso. É muito delicado mesmo e tem que buscar tratamento, porque eu lembrei disso agora, isso há muitos anos atrás, e ela assim, ela punha na cabeça dela, eu tenho que ter sempre guardado 6 litros de óleo. Se ela tirava um, ela tinha que repor aquele. Entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que vira uma doença e que precisa tratar mesmo. Isso é tão sério, né, doutora? É, E que antigamente, André, sabe o que acontecia? Hoje também, né? Mas antigamente um pouco mais frequente. A gente associava aquilo como sendo engraçado. A gente dizia, ah, a é, personalidade dela é assim. Não, a é. personalidade de ninguém é É, assim, né? A gente acoplava aquilo na personalidade. Hoje a gente sabe que não, que possivelmente tem a presença de um transtorno ali. Então, é sempre olhar para isso também, né? É claro que a cada um de nós tem uma personalidade, mas tudo que tiver em excesso ali talvez já não seja mais da personalidade, já seja um sofrimento, né? sofrimento, é. Instaurado ali naquela personalidade, talvez precisando ser ressignificado, né, André? É. Que bom que a gente está evoluindo, né, doutora, nesse aspecto, né? Buscando ajuda, a terapia está aí, né? Isso alguns anos atrás era impossível e hoje está aí para todo mundo, né? Buscar ajuda e tem que mais é que buscar mesmo. São profissionais que são qualificados, preparados para ajudar, né? E para que a pessoa tem que ficar no sofrimento, né? Tem que buscar ajuda, né? A terapia é uma coisa essencial na vida humana, a gente já sabe disso, né, hoje em dia, É. né? Uhum. E ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, como se faz, como toma banho, como alimenta, né? Como se vai no teatro, como se diverte, né? Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia para melhorar a gente cada vez mais, né, doutora? Exato, exato, André, para a gente ter relações mais amorosas, mais justas, para a gente criar os nossos filhos em um ambiente mais saudável, porque por mais força de vontade que a gente tenha de fazer isso, se a gente não tiver em um processo terapêutico, o que ocorre é que a gente não vai conseguir controlar as emoções, porque a gente, né, tem emoções que a gente nem conhece dentro de nós. Tem É, vezes que a gente tem uma reação inesperada e a gente fala, nossa, mas fui eu que fiz isso? Sim, foi algum eu seu que não está sendo olhado e que de repente ele se manifestou ali.
Então, a gente precisa o tempo todo estar nesse processo reflexivo para que a gente possa atingir aí um desenvolvimento e, quem sabe, daqui a alguns, né, 100, 150 anos, a gente tem uma sociedade um pouco mais equilibrada, com menos desigualdades, com mais potencialidades, né, André? Mas isso É, todos nós vamos ter que nos empenhar. Cada um de nós é responsável pelo seu crescimento, pela sua maturidade, pelas transformações que a gente às vezes foi vítima do nosso sistema, mas a gente pode fazer diferente, pode interromper esse ciclo, né? E criar um novo ciclo com mais prosperidade, mais amor. Não vai ser fácil, porque sempre que a gente precisa estabelecer alguma mudança, ela vai vir através, né, de um processo aí, da gente ter que se olhar. E aí é isso, eu não vou olhar só para aquilo que é bonito em mim, eu vou olhar para aquilo que eu tenho de mais difícil. Mas é, é possível fazer isso. é verdade. Doutor Emerson entrou aqui, um abraço, doutor Emerson. Maurício, um abraço, um monte de gente entrou, doutora. Que Doutor, legal. é possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, a meditação, yoga, atividade física, mas eu acho que também aí é importante a terapia. Isso tudo soma, não é, doutora? Isso, hoje Vamos ser realistas, né? Mas é necessário, né? A porque terapia junto. sim, hoje em dia a gente acredita nessa multidisciplinariedade. Tanto é que a Sim. gente trabalha sempre com vários profissionais, né? Raramente na terapia a gente trabalha isolado. Na maior parte das vezes eu estou em contato com o psiquiatra, eu estou em contato com os outros profissionais, com o fonoaudiólogo, com outras pessoas que auxiliam no tratamento. Justamente porque a gente, quanto mais completo a gente fizer isso, melhores resultados a gente vai ter. E o que acontece, né, André? Às vezes você, por exemplo, entrar numa meditação, fazer uma acupuntura, isso vai vir como um processo de alívio ali daqueles sintomas. Mas para a gente mudar a performance daquela pessoa, para a gente fazer com que ela tenha um nível de consciência do porquê que aquilo foi gerado, porquê que a personalidade dela foi alicerçada daquela maneira, ela vai precisar estar em um processo terapêutico. Porque É. aí ela vai conseguir fazer essa mudança de atitude. Mas é aquilo que a gente falou, a gente precisa primeiro desse alívio corporal, de tudo isso caminhando juntos, para que aí realmente a pessoa consiga se aprofundar no processo terapêutico dela e fazer uma transformação, né? Então, se a gente age só de uma maneira, a gente vai ficar capenga aí, vamos dizer, É. porque essa pessoa vai ter um alívio dos sintomas, mas talvez ela não transforme aquela maneira de encarar a vida. Então, a gente precisa fazer isso em conjunto, André. Descobrir a causa, né, doutora? E na terapia você consegue descobrir essa causa, né? Que às vezes está ali tão escondido, né? E você não Uhum. sabe o que está te provocando aquilo. E a terapia vai te ajudar nesse sentido também muito, né? Exatamente, porque o que se não acontece pode ser o deslocamento daquele sintoma. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma determinada fobia ali, né? Uma fobia específica. De repente, se ela trabalha só com aquilo de melhorar aquela fobia e ela consegue, ela tinha medo de andar de avião, e de repente ela vai trabalhando só isso e consegue alterar isso, mas a gente pode ter um deslocamento daquele medo para um outro lugar. Então, por isso que é preciso a gente agir aí de maneira mais integrada, para que realmente aquela pessoa tome consciência, o que aconteceu com ela, por que ela ficou assim, e paralelo a isso, ela vai também fazendo todo um outro trabalho que for preciso para ela ir lidando com aquele problema específico. Para somar. Doutor, e outra coisa, às vezes as pessoas que têm um processo de ansiedade, muitos casos também, pessoas que é alcoólatra, às vezes entra num processo de ansiedade, depois volta
para o alcoolismo de novo, as pessoas que teve um momento na vida também de lidar de usar drogas, né? E os Uhum. transtornos, e não foi tratado, ele entra num processo de ansiedade e tem muita recaída, né? Muitos casos de recaída, justamente por causa da própria ansiedade também, né, doutora? Que não tratou a causa, né? Exatamente. O que a gente vê também é que às vezes ela não tem recaída naquele local. Por exemplo, tem pessoas que deixaram de ser adictos, que é esse vício aí, né? Por exemplo, ou em droga ou em álcool, mas de repente ela encontra, por exemplo, no esporte, que aparentemente é mais saudável e é assim, mas de repente ela vira aquela pessoa que faz esporte o dia inteiro, que não consegue não fazer esporte. Então, por exemplo, essa questão da compulsão, da dependência de algo, continua ali. É, Claro que é algo que é aparentemente mais saudável, mas, por exemplo, eu já atendi muitas pessoas que fizeram essa inversão e o que que aconteceu? Viviam se fraturando, viviam tendo um corpo totalmente exausto de tanto esporte, às vezes, que aquela pessoa fazia. Então, algo que seria prazeroso, que geraria um bem-estar, se feito em excesso e dessa maneira desmedida de querer vencer o corpo, por exemplo, já vira ali a dependência, a mesma dependência, né, André? Então, por é. isso que a gente precisa tratar mais profundamente, entender o porquê que aquela pessoa se tornou um dependente, seja lá qual for essa dependência, o que que está faltando para ela, qual o sentido que ela está atribuindo à vida, como que ela lida com ela mesma, porque aí a gente vai estar realmente fazendo um aprofundamento e possibilitando uma liberdade para aquela pessoa poder experimentar uma outra personalidade. Doutora, pais ansiosos é um perigo, não é? É um perigo, André. É um perigo, porque eles vão estar o tempo todo passando para aquela criança que o mundo é uma ameaça e que ela deve se proteger. Então, coisas que, por exemplo, aquela criança talvez se estivesse em um outro ambiente, né, não tivesse tanto medo assim, ou não precisasse se defender tanto, ela vai ficar ali, né, muito submersa nesse ambiente aí de ansiedade. E os pais, geralmente, quando são muito ansiosos, acabam por super proteger aquele filho. Então, quando ele cresce, ele não teve acesso ali, ele não resolveu as coisas que talvez ele precisasse, né? Porque educar um filho é também dar autonomia para que ele resolva as questões que estão de acordo com a possibilidade dele. Mas quando um pai é muito ansioso e acaba super protegendo, ele vai cortar essa possibilidade de autonomia desse filho. Então ele cresce um filho muito dependente. Às vezes ele consegue sair da casa dos pais, mas ele estabelece uma relação com um parceiro ou com uma parceira que vai ser essa pessoa que ele vai ter uma dependência. Então, em alguns casos de pais ansiosos, geram filhos muito dependentes. E a gente precisa prestar atenção, porque essa pessoa fica muito insegura, tem um sofrimento absurdo, não consegue se expressar, não consegue acreditar nas possibilidades dela. É muito triste, né? Acabar, que é isso que a gente falou. Esse sistema vai se perpetuando nas gerações aí. Então, a gente precisa interromper esse ciclo. Ser pais é muito sério, né, doutora? Todo mundo deveriam procurar. Eu tenho filhos, tá, vou fazer uma terapia, vou ver se eu preciso de resolver alguma coisa dentro de mim, que sempre tem, né, para resolver, para poder saber como lidar melhor e criar melhor meus filhos, né? Isso seria fundamental se todo mundo tivesse a oportunidade de seguir esse caminho, né, doutora? Seria de uma Exato. importância muito grande, né? Sim, André, é muito importante. E acho que uma coisa que os filhos acabam sinalizando é que eles denunciam para nós as nossas partes que precisam de tratamento. Né? Por É, exemplo, se você nota que seu filho está muito dependente, ele já está denunciando ali, opa, esse viés da autonomia não aconteceu. Aí, ao invés da gente se criticar, se julgar, é que entra essa autocompaixão também.
né, falar, opa, tô vendo que está acontecendo alguma coisa com meu filho. Aonde será que eu entro nisso? Será que foi algum comportamento que eu fiz? Não para se criticar, para se penalizar, Uhum. mas para se colocar nessa constante evolução. E aí sim poder ajudar o filho, né? E em alguns casos chegar e falar, poxa, meu filho, estou notando que você está assim, talvez tenha sido algo que eu tenha inconscientemente, porque os pais sempre querem o melhor, né, para os filhos, Sim. mas inconscientemente gerado, ter essa humildade também, né? Os filhos nos mostram esse É, lugar do que a gente precisa trabalhar. Agora, isso tem que ser feito sem esse julgamento, porque senão a gente paralisa, fica se sentindo mal e não consegue ter um cuidado, né? Não consegue nem chegar no psicólogo, por exemplo, e contar isso, porque vai ficar com medo de contar, né? Saber que somos humanos, somos falhos, mas que a partir do momento que a gente tem consciência dessa nossa falibilidade, que é possível que a gente se transforme também, né, André? é verdade. Né? E somos seres em evolução eterno, né, doutora? Né? Sempre a gente Exato. está. Que bom que é assim também, né? Tem que ser esse Sim, caminho, né? exato. E a família é para isso, né, André? Para um É, espelhar o outro, espelhar aquilo. Na família, geralmente, é onde se tem as relações mais complicadas, porque tem um é, grau de intimidade, tem um grau em que a gente realmente se mostra para o outro. Porque quando a gente está fora, a gente ainda coloca algumas defesas, mas na é. família é o lugar que a gente relaxa. Então, é também esse lugar que nos mostra: olha, você precisa aprender mais isso, mais aquilo. A família tem essa função, né, de fazer esse espelho aí uns para os outros, É mas sempre verdade. tomando cuidado, porque é um espelho, a gente se olha e busca a transformação. Se a gente ficar olhando ali para aquele espelho, eu acho que eu já citei aqui, né, a questão da medusa, que a gente pode se paralisar ali, né? Então a É, gente olha, compreende, tem autocompaixão, entende que talvez a gente tenha sofrido lá atrás e acabou alicerçando a nossa personalidade assim. E aí parte para as mudanças, como é que eu vou mudar? Então, não ficar também nessa culpa. Entender que todos nós temos questões difíceis, mas que elas são passíveis de serem transformadas. e tem profissionais para isso, para te ajudar, Exato. né? Uhum. Né? Como se diz, cada um no seu quadrado. Vamos buscar o nosso quadrado, né, Exatamente. doutora? Por que não? Né? Buscar esse É, espaço com um profissional é, que vai te ouvir, que não vai te é, julgar, que vai estender a mão para você e vai dizer: vamos tentar caminhar de outra forma, vamos ver qual é a melhor forma para você, né? Vamos ver o que a sua emoção diz. Esse processo ele vai ser feito com esse carinho, com é. esse aconchego, com esse acolhimento. É só assim que é possível ocorrer a transformação. Então, dar essa chance para si, né, de procurar um profissional no qual você estabeleça um vínculo positivo, em que você confie e junto com ele fazer esse processo aí da transformação. Ó, só não, a gente não pode aceitar é viver no sofrimento. Isso não. Tem que buscar ajuda e quebra isso, entendeu? Vai buscar ajuda. Procura um profissional que vai te orientar, entendeu? Terapia é uma coisa que tem que fazer parte da vida humana. É bacana para todo mundo, tá? Não tem medo de ir buscar uma terapia, não. Terapia isso já foi coisa lá do passado, que terapia era coisa de pessoas fracas, de pessoas desequilibradas. Não, terapia é para você se autoconhecer melhor, né, doutora? Não é? Sim, uhum. Né? A sua resposta é dentro de você mesmo, é um profissional para ajudar você a descobrir essa Isso. resposta, não é? Para fazer esse processo com você, para justamente Sim, sinalizar os momentos em que você possivelmente vai se julgar em excesso é, ou que você vai desistir, ele vai costurando junto com você esse processo, até que é. você consiga estabelecer uma relação mais harmônica com você e aí possivelmente estabelecer um vínculo mais amoroso e mais produtivo nesse sentido, né, com as outras É. pessoas. É verdade.
Ninguém está aqui para ser infeliz, não, gente. Vamos atrás, vamos tentar melhorar dia a dia, né? Eu acho que o maior patrimônio que a gente tem chama vida e saúde, né? Cuida dela com todo amor, com todo carinho, porque ela é muito importante para a gente, né, doutora? Sim, André, valorizar essa nossa experiência aqui e dar um sentido cada vez aí mais envolvido com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer para si, quer para o mundo. Então, é fundamental ter um espaço, né? Hoje a gente já vive uma vida tão corrida, a gente É, faz tudo quase no automático. E esse automático ele pode gerar muito perigo, né? Então, a é. gente precisa Uhum. justamente ter um momento em que a gente reflete sobre essa condição automática, para que aí a gente tenha cada vez mais liberdade de agir, né, André? E não É, ser tomado por emoções aí que estão atreladas a possíveis traumas, a condições adversas que a gente tenha sofrido, mas que cada decisão nossa possa ser pensada, trabalhada, elaborada. Isso é o processo terapêutico, ele ajuda a gente a fazer esse movimento. ó, e se você quer uma profissional, para cuidar de você, pode ser uma consulta online, se você preferir, ou ir no consultório da doutora Ana Colette. Então, como é que eles fazem para marcar uma consulta com você, doutora? Ou pode me mandar mensagem, né, na minha rede social, é o Ana Colette, com dois L's, ETE, Chalfun, que é o Chalfun. Ou falar no telefone 11 9 7168 1908. Ó, então, se você quiser, pode mandar um WhatsApp, né, doutora? Pode, Tá. aham. Ó, é 011, quem for fora de São Paulo, 971681908. 011 971681908. Eu vou depois colocar tudo aqui, tá? Quem não conseguiu marcar, quem puder compartilhar também essa live, que ela vai ficar aqui, salva, tá? Compartilhar com os amigos, que eu acho que isso é tão importante, porque a gente levar esses debates para as pessoas, para ajudar, é tão importante, né, doutora? Cada vez mais eu tenho mais vontade de fazer esse trabalho justamente por causa disso, que pode ajudar as pessoas. Sim, André, é aquilo que a gente falou, né? É uma apropriação do conhecimento, uma apropriação da saúde, da possibilidade da transformação, porque às É, vezes a pessoa acha que isso está tão distante dela e de não repente tá ao bom. assistir a uma live, ela percebe, olha, acho que isso pode vir a ser, né, o meu novo eu, então é muito importante. Hoje em dia, dizendo novamente aí, né, André, infelizmente a gente tem um título aí de ser o país mais ansioso, então a gente precisa fazer, há que se trabalhar muito para que a gente Hum, possa reverter esse título. E é que verdade. cada vez a gente alcance títulos aí mais saudáveis, que gerem mais prosperidade. Então, todos nós precisamos nos unir, falar mais nisso, buscar tratamento para que a gente possa sair aí desse índice. E o que a gente falou aqui hoje, né, é um índice alarmante porque ele traz um sofrimento muito, muito visceral. É um É sofrimento verdade. mesmo, a ansiedade, né, quando se configura um transtorno ansioso. Então, quanto mais a gente puder levar informações e sair desse lugar, é promover saúde, é promover bem-estar, né, André? Ter pessoas melhores, né? Cada vez Exato. mais, não é? Sim. E todo mundo merece ficar bem, tá? Sem sofrimento, mais feliz, mais alegre, né? Então vamos, se você quer ou identificou com alguma coisa nesse nosso bate-papo, eu, a doutora Ana aqui, se você identificou e quer buscar ajuda, ó, então vai lá, 011 971681908. 971681908. Quem for fora de São Paulo, 011. Doutora, muito obrigado, viu? Você tirar esse tempo para vir aqui trazer esse conteúdo tão
importante, tão valioso. Muito obrigado mesmo, gratidão por tudo. Eu que agradeço, André. É sempre uma troca muito importante, muito profunda, estar aqui com você, a gente poder discutir, aprofundar, elaborar novos pensamentos. Só tenho que te agradecer por esse espaço e por tanto carinho que eu sempre recebo aqui de você e de todas as pessoas. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, doutora. Boa noite. Boa Boa noite, gente. noite. Um beijo, gente. Obrigada. Beijos. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Ah, só qualquer coisa. As pessoas me mandou aqui, eu não queria cortar a doutora. Eneida, boa noite. Clarice, Joel Paulino, boa noite a todos. Qualquer coisa, porque eu falei do L-triptofano e do 5-HTP, teve pessoa que pediu como é que eles podem encontrar. Você pode ligar, ligar ou mandar um WhatsApp para a Natureza e Equilíbrio. Qualquer tratamento natural que você precisar, pode entrar em contato que eles te mandam, tá, para qualquer lugar do Brasil. O da Natureza e Equilíbrio é 011 99162 9753. Pode mandar o WhatsApp 011 99162 9753. Se preferir, pode ligar no horário comercial de segunda a sexta no telefone 011 2950 2304. João, boa noite, João. Sejam todos bem-vindos. Gorete, boa noite. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Até amanhã. Amanhã nós estamos aqui novamente com mais um encontro marcado. Um abraço, fica com Deus. Boa noite.